Ok, vámonos para a última parte deste congresso com a apresentação de 5 casos de grande êxito. Empieza a Sara Rocha. Olá, Sara. Posso pedir a Sara para vir aqui. Tiene 10 minutos para apresentar o caso. Olá, Sara. Olá. Este é um projeto inovador de uma startup que começou há 3 anos. Exatamente, no final de 2019, mais ou menos, e que pretende, tal como é o objetivo deste congresso, trazer e juntar a inovação tecnológica àquilo que é a inovação social. Portanto, acho que uma não vive sem a outra e o nosso mote é precisamente este, é tentar trazer... És engenheira bioquímica, biomédica. Exato. E depois fiz o doutoramento em biotecnologia celular e molecular, portanto, juntar a parte da saúde à parte que é a engenharia. Vamos conhecer então o projeto que a Sara aqui vai apresentar. Tens 10 minutos. Obrigada. Ok. Antes de começar, gostaria de começar por agradecer não só a presença de todos aqui, mas também o convite para participarmos nesta sessão. Como eu estava a dizer, é extremamente importante participarmos e podermos mostrar como é que nós pensamos e trazemos esta parte tecnológica para a parte social e para tentar, então, permitir novas soluções a nível social. A nossa empresa chama-se iLove, ou Intelligent Lab on Fiber, como preferirem, e fundou-se, então, no final de 2019 com este intuito de trazer para a sociedade e para a população em geral novas formas de screening de doentes, portanto, de rastreio de doentes, mas também que permitam trazer aquilo que se chama medicina personalizada para a realidade do dia-a-dia. Portanto, na nossa empresa, nós tentamos juntar um conceito de fotónica, que no fundo é uma coisa tão simples como a interação da luz com a matéria, que é o que faz, por exemplo, com que o céu lá fora seja azul, pelo menos em alguns dias, com uma coisa que agora vocês certamente já ouviram várias vezes, que é a inteligência artificial. Portanto, a utilização de métodos e algoritmos computacionais de elevado calibre, que no fundo permitem desvendar perfis ópticos, perfis tecnológicos, que estão associados às amostras que nós analisamos, que são derivadas do sangue dos doentes, para identificar o que é que os distingue, ou o que é que distingue um doente de uma pessoa normal, ou, por exemplo, doentes com diferentes tipos de doenças ou em diferentes estadios. Portanto, utilizando aquilo que nós chamamos o optical fingerprint, portanto, a impressão óptica destas amostras de sangue, nós tentamos proporcionar uma nova forma de rastreio que pode também ser utilizada ou eventualmente aplicada para o diagnóstico ou então para prever a resposta a determinadas terapias. Como é que nós vemos então a utilização desta nossa tecnologia? Portanto, imaginem que à partida, quando portanto, aquilo que entra em vigor na tradicional medicina, digamos assim, é que o mesmo fármaco vai funcionar igualmente para todos os doentes. Contudo, para várias doenças, especialmente doenças complexas como é o cancro, o Alzheimer, isto não é verdade. E aquilo que acaba por acontecer é que os doentes acabam por ter de sofrer várias rondas de tratamento e serem expostos a diferentes tipos de tratamentos, de forma a encontrar aquele que realmente vai funcionar. Portanto, numa tentativa e erro de encontrar a melhor opção para o doente. Aquilo que nós pretendemos é, então, introduzir uma nova tecnologia, uma nova inovação, que permita, à partida, perceber quais serão os perfis, quais é que são as características do doente que vão fazer com que ele responda melhor a um determinado tratamento ou não, ou, por exemplo, perceber exatamente qual é o tipo de doença que tem, no caso de doenças altamente complexas. E desde o início nós temos vindo a focar-nos principalmente numa doença que continua a asolar a nossa sociedade ainda nos dias de hoje, que é a doença de Alzheimer. Não sei se têm ideia, mas nos últimos 18 anos e após mais de 400 ensaios clínicos falhados, ainda só existe um tratamento para os doentes de Alzheimer que possa efetivamente regredir a doença, mas mesmo assim é um tratamento bastante controverso e ainda nem sequer está aprovado a nível europeu. E isto deve-se a vários fatores. Não só o facto dos métodos atualmente disponíveis para diagnóstico destes doentes serem altamente invasivos e muito dispendiosos, o que faz com que, durante os ensaios clínicos, muitos destes doentes acabem por desistir e, portanto, não completarem o ensaio clínico, o que é uma dificuldade para as farmas e para os patrocinadores, digamos assim, destes ensaios clínicos, e também, em termos científicos, isto leva a que, no final, as conclusões não sejam tão robustas quanto aquilo que se pretendia inicialmente.
Para além disso, é também bastante difícil encontrar os doentes que estão associados ou que têm um melhor perfil para este tipo de ensaios clínicos, porque é uma doença altamente complexa, com manifestação muito tardia e que pode ser facilmente confundida com outros tipos de demências. Portanto, esta ideia de tentar encontrar e tentar diagnosticar estes doentes de forma mais precisa e mais rapidamente possível é realmente um fator muito importante para a nossa empresa e foi isto que levou o surgimento, o aparecimento da iLove como empresa. Aquilo que nós pretendemos então é utilizar a nossa tecnologia, aquilo que nós temos vindo a desenvolver no laboratório, de forma a transformar num produto, portanto num equipamento que possa ser facilmente utilizado pelos utilizadores finais, nomeadamente em hospitais ou até, por exemplo, em centros de saúde, de forma muito rápida e também sem recolha de amostras que sejam altamente invasivas. Por exemplo, atualmente o diagnóstico é feito através de scans cerebrais ou então, por exemplo, através da recolha de líquido cefalorraquidiano. Portanto, seria muito mais fácil se através de uma amostra de sangue conseguíssemos identificar estes doentes e é então nesse tipo de amostras que nós nos estamos a focar. Para além disso, é extremamente importante que este equipamento seja de baixo custo, porque senão, de outra forma, só vai estar acessível a alguns e aquilo que nós pretendemos é realmente democratizar esta medicina e poder trazê-la a toda a sociedade e não só àqueles que realmente podem financiar estes tratamentos. Outra grande vantagem da nossa plataforma é que, da mesma maneira que nós aplicamos para, por exemplo, o caso do Alzheimer, podemos também aplicá-la a outro tipo de doenças que têm também grande relevância na sociedade atual, como é o caso, por exemplo, do cancro ou até, por exemplo, no caso do Covid, que foi o que aconteceu há cerca de 2 anos atrás, em que desenvolvemos a plataforma de forma a prever que tipo de doentes iriam desenvolver doença severa, de forma a conseguirmos fazer uma melhor gestão dos hospitais e permitir que os doentes, ou neste caso até mais para os hospitais e os médicos, conseguissem perceber qual é que seria a evolução do doente e podê-lo acompanhar da melhor forma. Portanto, aquilo que nós pretendemos, no fundo, é integrar não só estes dados que nós recolhemos de forma fácil e através do sangue, mas também completar isso com dados clínicos dos doentes que já estejam disponíveis através dos dados eletrónicos, portanto, que já estão no sistema, introduzidos no Sistema Nacional de Saúde, como é o caso, por exemplo, da existência de comorbidades ou não, e integrar tudo de forma fácil através destes algoritmos computacionais que decorrem e que são desenvolvidos através da cloud, portanto, tudo acontece através da internet e, portanto, não é preciso recursos e computadores com elevada potência no local onde nós colocamos o nosso equipamento e depois, então, dar um resultado rápido ao doente e ao médico, especialmente para poder suportar o diagnóstico ou a decisão terapêutica. Tudo isto só é possível com a colaboração imensa que temos tido, não só em termos académicos, com vários institutos nacionais e internacionais, mas também com hospitais e clínicas, mais uma vez, nacionais, mas também internacionais, e que nos permitem explorar estas diferentes utilizações da nossa tecnologia, para os quais é altamente importante aceder, então, aos dados dos doentes e às amostras dos doentes para podermos testar em situações reais como é que o nosso equipamento se comporta e podermos assim desenvolvê-lo. Felizmente também temos tido a sorte de ter como backup uma série de investidores com valências muito diferentes, não só na área computacional, mas também na área médica, e que têm facilitado e financiado este nosso desenvolvimento ao longo dos anos. Portanto, esperamos que em breve consigamos trazer para a sociedade esta tecnologia que temos andado a desenvolver no laboratório. Portanto, para finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer a vossa atenção e também dizer que estou inteiramente disponível para se tiverem alguma dúvida. Isto só se faz através de interações muito importantes com vários componentes sociais, não só os hospitais, como eu referi, mas, por exemplo, as associações de doentes, como é o caso da Alzheimer Portugal, que nos tenha suportado ao longo deste tempo também através de parcerias estratégicas e, portanto, estamos sempre disponíveis para novas interações e novas colaborações e também para tentar esclarecer todas as vossas dúvidas e ajudar no que pudermos. Portanto, muito obrigada. Ora bem, Sara, eu fiquei com as dúvidas todas. Isso é que foi uma explicação à séria. Neste momento, qual é a fase
de desenvolvimento a seguir para o projeto? Sim, neste momento, por exemplo, na área de Alzheimer, nós temos então, como eu estava a dizer, várias aplicações, mas na área de Alzheimer nós temos um estudo nacional a decorrer, que já envolve cerca de 7 hospitais, nomeadamente hospitais centrais, mas também tentamos procurar hospitais regionais porque no fundo, as valências e as necessidades de cada um são diferentes e nós procuramos responder a todos. E a nossa ideia é, então, recrutar um número suficiente de doentes para conseguirmos validar clinicamente a nossa tecnologia. Portanto, isto ainda vai demorar algum tempo, por causa de todas as partes de regulamentação e certificação, mas esperemos que nos próximos anos, digamos assim, 1 ano ou 2, consigamos ter a tecnologia validada para começar a implementar no mercado. Quantas pessoas estão envolvidas neste momento no projeto? Neste momento somos aproximadamente 20, mas com esta nova ronda de financiamento que eu estava a referir, que foi este ano, estamos a expandir a equipa, portanto estamos a pensar acima de 30 pessoas durante o próximo ano e temos já um plano de crescimento também preparado para os anos seguintes. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigada. A Sara vai continuar por aqui. Quem quiser fazer perguntas pode fazer. Vámonos seguindo para la próxima apresentación, que es lo Gustavo Freitas. Gustavo. Olá. Olá, boa tarde. O Gustavo está aqui para nos apresentar um projeto de empreendimento social também e de apoio a partir da Santa Casa Musical de Lisboa. Exato. É a iniciativa mais recente da mais antiga instituição portuguesa da organização social, que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é uma iniciativa que foi lançada há cerca de 4 anos e que estamos agora, esta semana, a comemorar esse 4º aniversário e que basicamente um hub de empreendedorismo e inovação social destinado a apoiar os empreendedores e as organizações e as startups de impacto querem produzir projetos inovadores. Vamos então conhecer melhor. Vamos então. 10 minutos para nos contar tudo. Obrigado. Era isso que eu gostaria de começar por dizer. A Casa do Impacto é a mais recente iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fizemos esta semana os 4 anos, portanto abrimos as portas em 2018 para, no fundo, tentar criar uma base, uma plataforma de apoio aos empreendedores, às startups e às organizações sociais que queriam implementar projetos e ideias inovadoras. A parte da implementação, já falámos hoje aqui de manhã, já percebemos que é efetivamente a parte mais difícil quando se está a falar de inovação social, não apenas o financiamento, mas todo o apoio, toda a mentoria que é necessária para chegar de uma ideia até um projeto, até um negócio social com impacto e, eventualmente, depois produzir uma mudança na sociedade. E é exatamente sobre essa questão da mudança que nós nos concentramos. Impacto significa para nós uma mudança significativa, mensurável e sistémica, isto é, que produz resultados a médio e longo prazo. Por isso não é fácil de medir, não é fácil de avaliar no imediato e depende de resultados antecessores. Mas é sobretudo uma cultura de avaliação, de iteração com a realidade que nos permite ir melhorando e adaptando as inovações sociais à realidade e às necessidades dos seus utilizadores. A Casa do Impacto abriu as portas em 2018, exatamente com esta ideia de criar não só um espaço de incubação para essas ideias e projetos inovadores, mas também uma comunidade que permitisse agregar os vários stakeholders do ecossistema de empreendedorismo e inovação social e que permitisse mobilizar esses recursos. O que nós percebemos é que existe uma grande segmentação, ainda existe, e é esse o nosso esforço, existia uma grande segmentação de recursos de vários intervenientes no ecossistema que tentavam apoiar isoladamente as iniciativas e o que nós quisemos foi criar essa plataforma onde pudéssemos agregar os recursos materiais, mas também de conhecimento que permitissem aos empreendedores sociais e às organizações e às startups sociais encontrar diferentes tipos de apoio em toda a pipeline do processo de inovação social, ou seja, desde a ideia até o projeto, até a criação de um negócio e depois à sua escala ou à sua escalagem para outra dimensão. Os resultados até agora que nós obtivemos têm a ver exatamente com esse apoio aos empreendedores e às startups. Neste momento temos no nosso espaço de incubação cerca de 60 startups incubadas.
Já apoiámos nestes 4 anos mais de 350 startups, investimos mais de 2 milhões de euros nos vários programas que estamos a desenvolver para apoiar o ecossistema e desenvolvemos, sobretudo, também uma grande rede de parceiros nacionais e internacionais, entre os quais escolas, universidades, como a London School of Economics, mas também outros parceiros, como a Social Nest Foundation, de Espanha, de Valência, que é um parceiro nosso relativamente recente, mas com o qual já estamos a colaborar, no sentido de, efetivamente, dinamizar uma rede, uma plataforma mais global, uma vez que Portugal é um país pequeno e, efetivamente, não podemos dissociar-nos da escala não só europeia, mas global, em que os problemas e as soluções acontecem, e, com isso, também dinamizar o ecossistema através de um conjunto de eventos abertos ao público, abertos à comunidade, eventos de capacitação, eventos de informação, eventos de divulgação. Também era hoje uma necessidade que se falava esta manhã, logo no primeiro painel, a necessidade de divulgar, a necessidade de disseminar as inovações sociais, fazê-las chegar a mais gente, a mais públicos, a mais clientes, mas também a mais parceiros que possam depois sustentar o seu crescimento. Recentemente começámos a desenvolver também 8 projetos piloto em várias áreas, que eu já falarei um pouco mais adiante, no sentido de incutir e mobilizar várias outras organizações, para além dos empreendedores e para além das organizações, que já têm a vocação, de algum modo, para fazer a inovação social. E isso tem a ver com o nosso novo posicionamento. Nós percebemos que os empreendedores e as organizações não bastam para realmente mudarmos e resolvermos os problemas sistémicos que enfrentamos. Mais do que problemas, desafios. Desafios que não são só sociais. Quando eu digo não são só sociais, quer dizer que não atingem apenas determinadas populações mais desfavorecidas da nossa sociedade. Neste momento enfrentamos desafios à escala global, mas que nos afetam a todos. O desafio ambiental é o mais premente. Hoje saiu uma notícia que dizia que 5 em cada 4 cidades corre um sério risco de alterações climáticas extremas. Portanto, o que nós estamos a viver neste momento, e até se formos olhar para a situação global, não só da guerra, mas também económica, é que a inovação social não se deve dirigir e não se deve ficar por resolver os problemas de determinado tipo de populações mais negligenciadas. Tem que ser efetivamente uma inovação societal. Nós precisamos efetivamente de criar uma sociedade onde a mudança aconteça nos seus vários setores, de modo a realmente resolver esse tipo de problemas. E nesse sentido, o que efetivamente vamos tentar agora chegar é a outros stakeholders, ou seja, não apenas os empreendedores, não apenas as organizações sociais, mas outras entidades que têm uma influência decisiva no desenvolvimento económico e social. Falamos naturalmente, em primeiro lugar, da administração pública. Neste momento nós estamos a trabalhar com a administração pública portuguesa, temos estes 2 projetos pilotos a decorrer, para tentar que dentro da própria administração pública haja uma nova forma de pensar, uma nova forma de resolver os problemas e, sobretudo, se seja capaz de medir o impacto desses problemas. Isso significa não ficar apenas pelos resultados imediatos, como o número de pessoas atingidas ou o número de atividades desenvolvidas, mas ir um pouco mais além na avaliação que se faz desse trabalho. Também as grandes empresas, as grandes corporates, são hoje um parceiro, um stakeholder muito importante na mudança social. Nós não conseguimos, face ao sistema capitalista e económico em que vivemos, não conseguimos efetivamente fazer mudanças sem envolver essas grandes empresas. E essas grandes empresas já têm uma consciência ambiental porque são obrigadas a tê-lo, mas devem ter, e nós devemos tentar que tenham, uma consciência social, societal, que atinge não só os seus trabalhadores, os seus clientes, mas toda a sua cadeia de valor. Nós trabalhamos internamente com esse modelo. Nós, na nossa governação, no nosso modelo de governação, temos entidades públicas, como a Câmara Municipal de Lisboa e o Portugal Inovação Social, temos entidades privadas, como um banco, o Banco Montepio, e uma empresa que se chama Maze, que é uma empresa que trabalha na área do impacto, e temos também entidades da economia social, organizações sociais, 2 fundações, a Fundação Gulbenkian e a Fundação HCAN. Estes nossos parceiros, portanto, que representam estes 3 setores importantes da sociedade,
tomam as decisões em conjunto, quer no que diz respeito ao tipo de iniciativas que nós tentamos promover, quer no que diz respeito aos programas que vamos criando para apoiar não só os empreendedores, mas as comunidades em geral. Temos também na nossa estrutura de governação startups de impacto de diversas áreas, que vão desde a saúde, ao envelhecimento, ao ambiente ou à inclusão social. Isto para quê? Para que estas startups possam também elas conseguir apoiar e dar uma mentoria aos novos empreendedores, às novas organizações que querem lançar projetos de inovação social e com impacto. A Casa em Movimento é um vídeo que eu vou deixar para o fim, dizer-vos brevemente só os 4 programas que neste momento temos ativos. Temos um fundo de investimento social, um fundo de investimento para impacto, que é realizado mediante a avaliação de impacto dos projetos apoiados. Ele é um fundo anual de cerca de €500 mil, que neste momento já vai na sua 3ª edição e na qual já foram mobilizadas capitais para apoiar 10 startups e 10 organizações. Temos também 2 programas de aceleração de ideias de negócio e de ideias inovadoras, um mais na área social que se chama Rise for Impact, que no fundo vai dar capacitação, ou se quiserem, formação aos empreendedores que têm uma ideia ou têm um projeto e querem transformá-lo num negócio ou querem fazê-lo crescer para outras geografias ou para outros públicos, e outro programa na área do ambiente. Isto porque, efetivamente, a questão, como eu disse, do impacto ambiental é, efetivamente, uma preocupação que deve ser integrada em toda a sociedade, em todos os setores, porque, efetivamente, é uma crise que nós enfrentamos. Este programa chama-se Triggers. O último programa que neste momento temos ativo é um concurso de inovação social digital, ou seja, que visa premiar e reconhecer as tecnologias que produzem impacto na nossa sociedade, seja ele ao nível também imediato ou mais longo prazo. Para já era isto que eu tenho para dizer, penso que o meu tempo está a acabar. Queria só então passar-vos este vídeo que comemora os nossos 4 anos e que pretende, no fundo, transmitir-vos de uma forma mais visual e mais breve aquilo que eu vos disse. Muito obrigado pela vossa atenção. Podemos ter impacto na vida de todos e de cada um? Em 2018, um hub de inovação e empreendedorismo social e ambiental abre em Lisboa com a missão de trazer novas soluções para problemas antigos. Em 4 anos, juntámos mais de 200 empreendedores residentes, apoiámos mais de 250 startups e disponibilizámos mais de €2 milhões para promover inovação no setor. Identificámos necessidades e criámos novos empregos. Mobilizámos forças e criámos as mais diversas redes. Partilhámos causas e criámos capital social. Conseguimos um impacto positivo na vida de milhares de pessoas. Mas queremos e podemos fazer mais. Queremos que o impacto social e ambiental esteja na base de quem toma decisões. Por isso, estamos a abrir as portas da Casa do Impacto. A todos os que queiram agir ao lado das nossas causas e contribuir para um futuro melhor. Todos os dias estamos a envolver, capacitar, dar apoio, ligar pessoas, startups e organizações inovadoras. Agora, desafiamos mais empresas e instituições a apoiar este movimento. Para construir uma sociedade que coloca o impacto social e ambiental na base de todas as decisões. Hoje, qualquer um de nós pode ter a atitude e o comportamento de um empreendedor de impacto. O futuro está em aberto e as nossas portas também. Porque o teu impacto é o nosso impacto. Bem-vindos a esta casa. Gustavo, obrigado. Obrigado. Creio que há muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Esperemos que com o apoio e com o envolvimento de todos. É essa a nossa mensagem hoje, é que todos nós podemos efetivamente fazer algo para tornar a nossa sociedade melhor e para resolver os problemas que nos afetam. Muito obrigado. Obrigado. Vamos continuar com um outro exemplo que queremos partilhar com vosotros, com o Fernando Matias. Fernando? Olá. Olá, Fernando. Fernando é CEO da Biofy, uma spin-off da Universidade de Málaga com a missão de desenvolver soluções tecnológicas para os resíduos plásticos que não podem ser reciclados atualmente. O projeto sigue bem? Tudo Sim. empezando com força.
ahora explicaré cómo. Tienes 10 minutos. Pues muchísimas gracias y sé que es hora de comer, tenemos hambre y para traeros un poco a mi terreno os voy a compartir un dato y es que cada semana comemos el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos. Y es que vamos hacia un futuro donde va a haber más plástico que peces en el mar. Y para evitar esa realidad, en BioFi nos hemos propuesto convertir ese residuo plástico que no se puede reciclar y acaba en los vertederos, en un recurso tan valioso como es ahora el combustible. Y es que obtenemos combustible de forma local, es decir, podemos convertir los vertederos en plantas petrolíferas y volver a tener ese combustible no solo con un impacto medioambiental menor, sino a ese precio que antes teníamos de €1 o menos, que ya lo echamos de menos. Y aunque parezca magia, es ciencia. Lo que hacemos es coger los residuos plásticos que no se pueden reciclar, por ejemplo, las bolsas de patatas que están hechas de varios materiales, o bolsas que se pierden entre la maquinaria, y los gasificamos, que es distinto a quemar, los volvemos un gas, extraemos el petróleo gaseoso que contienen y lo condensamos en combustibles, que pueden ir combustibles desde el coche hasta embarcaciones para barcos o bien para aviones. Esto con un impacto medioambiental mucho menor al que tendría dejarlo en el vertedero. Emitimos por cada tonelada de plástico que procesamos 2,5 toneladas de CO2 equivalente menos y activamos una gran cantidad de industrias. Y estamos muy comprometidos con la Agenda 2030 y de hecho creemos que más que una imposición es la oportunidad de diferenciar nuestros competidores. En primer lugar, podéis observar el boceto de nuestras primeras plantas que funcionan con energías renovables, que ya no requieren de gases como el propano o el gas natural, también por una imposición del mercado, hay que decir que lo ha acelerado bastante, pero esto nos permite almacenar las energías renovables en forma de combustibles tradicionales, que tienen uso inmediato. Y en vez de consumir 13 litros de agua para producir 1 litro de combustible, como se usa ahora en la hidrólisis, eliminamos un residuo que acaba contaminando el medio ambiente. Por otro lugar, nos hemos centrado también en gestionar más tipos de residuos, como el residuo orgánico de la agricultura, del que obtenemos algo que se llama biochar o carbón activo, que al aplicarlo al suelo absorbe el CO2 y mejora el estado de ese suelo para que se pueda cultivar mientras reduce nuestra huella de carbono, haciendo que sea negativa en la mayoría de los casos. Y finalmente, la producción del combustible que, según todos los expertos, será el combustible del futuro, hidrógeno. Nuestras plantas más grandes están diseñadas para producir hidrógeno como combustible principal, tanto para uso en coches como en un futuro, cuando se solucionen ciertos problemas, en aviación. Y no ha sido un viaje corto. Llevamos desde 2016 con una trayectoria que nos ha hecho ser la startup del año en 2018 y entre las 3 mejores en 2019, con una gran cobertura mediática y que empezó con un equipo de 4 personas. Como dice mi compañera de marketing, el ingeniero de cabeza y el ingeniero de manos. Yo soy el de cabeza, el que hace el desarrollo tecnológico y el de negocio. También soy el representante civil de España en materia de energía, o sea, voy a cumbres diplomáticas para representar al país y lidero la delegación española en la iniciativa del presidente Macron, el diálogo de las 2 orillas, haciendo que tenga una de las redes de contacto más amplias del Mediterráneo. Y después tengamos a mi compañero Daniel, que es el encargado de coger todas estas ideas y ver cuáles funcionan en el terreno de verdad. Después tenemos a mis 2 compañeras de marketing. La morena se encarga de buscar nuevos mercados. Es la encargada de que estemos ya en 3 continentes y dentro de poco vayamos a Asia. Y mi compañera rubia es la encargada de hacer que esto se explique, lo entienda todo el mundo y no solamente los ingenieros y que tengan 2 másteres y 5 carreras. Y siendo escueto, como suelen ser los pitch, con esto quiero acabar que juntos podemos hacer un futuro más sostenible y más verde y que para cualquier información o detalle adicional, estos son nuestros datos de contacto. Muchas gracias. E vamos agora conhecer as últimas 2 apresentações, agora com a Tânia Neves,
que é coordenadora do projeto do Instituto Padre António Vieira, que nos vai anunciar como trabalham atualmente. Tania, olá. Hola, muchas gracias. Que projeto é esse? Es un proyecto de educación no formal que tiene una inspiración de África. Es Ubuntu, es un concepto raro para nosotros, pero es una inspiración que nos impulsiona a hablar de emociones y de humanidad. Vamos a conocer? Vamos, gracias. Que voy a intentar mi mejor español para... En portuñol, sí. Muy bien. Mi nombre es Tania y hablo desde acá de Portugal. Somos una ONG que se llama IPAV, Instituto Padre António Vieira, y trabajamos desde Ubuntu. Y Ubuntu significa, como decía, yo soy porque tú eres. Es un concepto africano que nos inspira muchísimo, porque no parte de un dogma político, de un dogma religioso, parte de un concepto, de una ética humanista, como decía, y trabaja la idea de la interdependencia. Entonces, yo necesito de una otra persona para crecer, para ser mejor. Entonces, se traduce en esta idea muy clara, yo soy porque tú eres. Y acá, desde Portugal, nosotros creamos un método desde la filosofía Ubuntu. Y el método Ubuntu tiene dos bases, de dimensiones, 3 dimensiones y 5 pilares o competencias. Tenemos 3 dimensiones, liderazgo de servicio, construir puentes y ética del cuidado. Y hablamos de lideranza servidora desde Mandela, mucho impulsionados por Nelson Mandela de Sudáfrica y su sueño de apartheid, para trabajar una idea que podemos servir y servir nuestra comunidad liderando. Esta idea es muy importante para nosotros, como es también construir puentes, porque en un mundo cada vez más fracturado, con tantas diferencias entre nosotros, pensamos que es cada vez más importante trabajar la idea de construir una relación con las otras personas y podremos tornar la metáfora de los puentes cada vez más próxima de nuestra narrativa. Y hablamos también en esto de reconciliación. Es por eso que Mandela es también mucho importante para nosotros. Y la última dimensión es sobre la ética del cuidado. Y tiene también 3 ideas. Tengo que cuidar de mí para cuidar de los otros y, en última instancia, cuidar del planeta, del contexto donde estoy, donde vivo. Y a través de estas 3 dimensiones trabajamos en el método 5 competencias, 5 pilares. Y podríamos hablar de otros como el diálogo, el trabajo de equipo, pero tenemos estas 5. Y hablamos de autoconocimiento, la importancia de conocer nuestros sueños, nuestras competencias, lo que queremos, lo que necesitamos. Hablamos de autoconfianza, saber cómo podremos poner nuestros talentos al servicio de los otros. La idea de resiliencia, para mirar nuestros retos, además como oportunidades para hacer algo diferente. La empatía, y nosotros hablamos muchísimo hoy de empatía, la importancia de hablar y de trabajar esta competencia. Y al final el servicio, la posibilidad, como hablaba, de estarmos al servicio de los contextos donde estamos. Este es el método. Y hablamos de esto porque trabajamos la idea de educar para la relación y la importancia que las relaciones tienen en nuestra vida y nuestro trabajo también. Esto es un programa, como decía al inicio, dirigido al contexto no formal. Nosotros trabajamos con educadores, que son los profesores, psicólogos, asistentes que trabajan en las escuelas, mediadores, pero trabajamos muchísimo y desde el inicio
desde 10, 12 años, con los jóvenes. Y es muy importante este reto de trabajar con los jóvenes porque trabajamos, como decía, las competencias socioemocionales para trabajar la ciudadanía, la participación, la reflexión, la justicia. Entonces tenemos este reto muy claro para trabajar con el cambio que queremos mirar en el mundo. Es Gandhi quien dice esta frase, es muy importante para nosotros porque podremos ser los protagonistas de este cambio. Es, como decía, un proyecto que está en las escuelas, pero ha sido empezado en un contexto comunitario con migrantes en Lisboa, que es la capital de Portugal, pero ahora estamos muy enfocados en trabajar en las escuelas, con los niños desde el primer ciclo, con niños de 8, 9 años y con niños desde los 13 hasta los 18. Entonces, acá en Portugal es el básico y secundario, y ahora también en el ensino superior, con una propuesta de acogida de los jóvenes cuando empiezan su percurso en la academia. Y hablamos también con todos sobre las competencias y sobre estos presupuestos que hablábamos antes de liderazgo de servicio, ética del cuidado y construir puentes. Pero hoy voy a hablaros más del proyecto en las escuelas, porque tenemos 3 grandes actividades para trabajar con las escuelas, con los educadores, como decía, y con los jóvenes. Entonces, enfocamos nuestro trabajo con la capacitación de educadores, psicólogos, profesores. Hacemos formación con ellos durante 4 días, online y presencial, y son los educadores que van a dinamizar las actividades con los jóvenes en la semana Ubuntu. Son 5 días inmersivos de actividades de educación no formal, como películas, cuentos, músicas. Entonces trabajamos desde ahí para pasar por todas las competencias y las dimensiones. Y la última actividad son los clubs Ubuntu, que son, en la verdad, la base de lo que da sustentabilidad a la actividad Ubuntu en el año lectivo. Y las escuelas pueden alinear sus planes educativos con este club y pueden desarrollar actividades que van al encuentro de la inspiración Ubuntu. Y desde aquí podemos mirar el reto que hacemos a los jóvenes para trabajar las competencias. Hablamos de Mandela, cuando hablamos en el primer día, pasamos por las puentes, la metáfora del diálogo, sobre la resiliencia, sobre las historias de vida, que son muy importantes en el reto Ubuntu, y terminamos con el ejemplo de Martin Luther King y el reto de cuál es tu sueño y lo que quieres hacer por tu comunidad, que quieres hacer por tu escuela. Estamos trabajando con casi 400 escuelas en Portugal. Acá en Gaia estamos a trabajar con todas las escuelas de la municipalidad, es una gran alegría para nosotros. Y estamos trabajando también, empezando este trabajo con las escuelas en España, en Madrid, en Colombia, en Medellín y en Bogotá y también en Brasil. Entonces es una grande impulsión para nuestro trabajo. Muy rápidamente hablaros del último año lectivo, lo que hicimos acá en Portugal. Trabajamos con muchísimos jóvenes y educadores, con impactos muy significativos para hablaros, muy enfocados en los pilares. Entonces podremos ver un incremento, un crecimiento de la percepción que los jóvenes tienen, cómo se conocen antes y después de la participación de Ubuntu, cómo trabajan su empatía y también sus talentos, cómo se piensan sobre su autoconfianza. Algunas palabras que son muy importantes como testimonios de los participantes, de los jóvenes que nos hablan de un gran cambio que van a sentir en todo su trayecto en la academia, pero también de los educadores. Y estando acá, trabajando este tema de las competencias socioemocionales, pero también de la innovación social,
nosotros volvemos a la basis y para nosotros la basis es Ubuntu, porque la basis significa solo puedo ser cuando me relaciono con los otros. Entonces, estar acá es muy ingrato porque estoy muy lejos de vosotros, pero quién sabe si podemos hablar después de esto y cómo podemos hacer puentes también con vosotros. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Hay muito trabalho pela frente. Así esperamos. Como podes imaginar os próximos 5 anos deste projeto? Sí, estamos ahora con un reto muy grande de trabajar con los niños de segundo ciclo acá en Portugal, los niños que tienen 10, 12 años, porque es cuando empiezan su pubertad, su jornada más adulta y difícil también, porque tienen muchas dudas. Es un reto muy grande que tenemos acá ahora en Portugal. Y también cómo trabajar más con los psicólogos y los mediadores, porque están involucrados ya en el proceso, pero son personas muy importantes que pueden ayudarnos a pensar los recursos pedagógicos que estamos trabajando. ¿Y tienen conseguido apoyos las autoridades? Sí, tenemos un gran apoyo del Ministerio de Educación acá en Portugal, que ha reconocido este proyecto como un proyecto de política pública. Y también estamos trabajando con muchas municipalidades en todo el país para hacerlo, como es Gaia y como tenemos otras. Tânia, buena suerte. Muchas gracias. Gracias. E vamos para a última apresentação aqui. José António da Silva é um dos responsáveis pela educação e ação social do município desta cidade, Gaia. Olá. Olá, boa tarde. Que vamos apresentar aqui? Vamos apresentar um projeto de intervenção comunitária, um projeto municipal, e aproveito para agradecer a organização a possibilidade que nos deu de apresentar este projeto ímpar. É um projeto singular e é um projeto de alguma centralidade na política educativa municipal. Ok, vamos. Quero começar por dizer que vou falar português, devagar, para que todos percebam. O Gaia Aprende Mais I, porque tem como referência as lógicas de inclusão. É um projeto que, do ponto de vista da sua caracterização, se assenta em termos do objeto que está aqui em causa, as terapias para as crianças com necessidades específicas, outrora designadas necessidades educativas especiais. É um projeto de cariz social porque todas as famílias carenciadas, que não tendo possibilidades de dar terapias aos seus filhos, de fornecer terapias aos seus filhos, têm, através do nosso projeto, de forma graciosa, essa possibilidade. Não só durante o ano letivo, como durante as interrupções letivas e férias, porque o cariz social aqui também subleva, tendo em conta que nas interrupções letivas e nas férias, o Ministério da Educação subtrai essas terapias a estas crianças. E aquilo que acontecia era que quando elas regressassem no ano letivo seguinte, tinham alguma retração do ponto de vista daquilo que foi o seu processo de desenvolvimento. Não deixa de ser um projeto de cariz supletivo, porque nós não nos substituímos ao Ministério da Educação naquilo que são as suas medidas através do Decreto-Lei 54 de 2018. Nós complementamos, nós apoiamos através de uma lógica de rede, porque a predominância dos projetos de intervenção comunitária no nosso concelho são essencialmente trabalhados em rede, porque só assim é que eles vingam. Os parceiros para este projeto é a Câmara Municipal, são os agrupamentos de escola e são as instituições de solidariedade social. Os agrupamentos de escola, no nosso modelo de organização, só para traduzir,
temos qualquer coisa como 130 escolas e o projeto entra dentro de 130 escolas. As IPSS são as IPSS de referência nesta área da deficiência e que são a PPA-CDM, a PPDA e a CERCI. As competências em termos do protocolo com as IPSS são as seguintes. São eles os responsáveis por encontrar as terapias que não pertencem ao portfólio da Câmara Municipal. São eles que também têm que encontrar os terapeutas, ou que têm que fornecer os terapeutas para as respectivas terapias. São eles que formam o pessoal auxiliar especializado para acompanhar os terapeutas e acompanhar as respectivas crianças. São eles que ministram a formação aos encarregados de educação e, quando solicitados pelos agrupamentos, ao pessoal auxiliar dos próprios agrupamentos. E são os responsáveis pelos transportes para todas aquelas atividades que se desenvolvem fora das respectivas escolas. Compete aos agrupamentos de escola a sinalização dos alunos. Portanto, os alunos que vão ser integrados neste projeto, como reparam, é o agrupamento de escola que os sinaliza. Aqui não é a Câmara, apesar de ser o promotor do projeto, que o sinaliza às crianças, nem são as famílias. Sinalizam também as atividades e as terapias para essas crianças. Portanto, é tudo a responsabilidade do agrupamento. Disponibilizam os espaços dentro da escola para se desenvolverem as respectivas atividades. Quanto à Câmara, é o promotor do projeto e é também quem paga os custos do projeto, na íntegra. Portanto, como eu disse, as famílias com participação familiar aqui não existe. É responsável pela elaboração dos horários e é responsável por solicitar depois as terapias, os técnicos e o pessoal de apoio às respectivas IPSS. Nós temos 2 grupos de terapias e atividades adaptadas. Um grupo que é para o pré-escolar e primeiro ciclo, que são técnicos da própria autarquia, e depois temos o segundo grupo, que são atividades e terapias que estas IPSS são responsáveis por, ou dentro do seu portfólio, ou então contratualizar para aquilo que vão ser as necessidades desse ano letivo. E é dirigido por ciclos de estudo. Como veem, algumas dizem ali pré-escolar e primeiro ciclo, depois, por exemplo, música é para todos os ciclos, manualidades é para o segundo e para o terceiro ciclo. Isto tem a ver com a finalidade de cada uma destas terapias ou destas atividades. Como é que isto se processa, do ponto de vista do seu funcionamento? No início do ano letivo, o Departamento de Educação envia para todas as escolas o mapa de sinalização, ou a ficha de sinalização, onde vão colocar a identificação do aluno e as terapias que a escola vai escolher dentro daquela oferta. Existe uma ficha para o primeiro e para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, e existe outra ficha para o segundo ciclo e para o terceiro. A acompanhar estas fichas, um documento que é muito importante, onde tem as características todas da criança, onde aqui fica inscrito os handicaps que cada criança tem, e é esta ficha que vai acompanhar o terapeuta ao longo de todo o ano escolar. Existe também uma para o primeiro e para o pré-escolar, existe outra ficha para o segundo e o terceiro ciclo. Como é que se processa este ciclo de informação dentro do agrupamento? A seleção das terapias e a seleção das atividades é discutida entre a equipa do EMAI, entre a coordenadora da Educação Especial e o professor titular de turma. Portanto, não é só uma entidade, é a professora responsável pela turma, é a professora especialista na Educação Especial e é a equipa da EMAI, que é uma equipa que surgiu a partir do Decreto-Lei 54/2018, que define quais são as crianças que devem ser sinalizadas como crianças com necessidades específicas. Depois de ser definido pelo agrupamento quais são as crianças que vão necessitar desse acompanhamento pelo município, o Departamento de Educação
da Câmara Municipal recebe todas estas fichas. Faz o levantamento do número de horas e do tipo de terapias. E então conjuga com as duas instituições parceiras. Com o agrupamento de escolas, a gestão dos horários, porque tem que se gerir o horário desse aluno face ao horário letivo e tem que se gerir também face aos horários dos terapeutas que estão nas respectivas instituições tanto da APPA-CDM como da CERS e Gaia. O Departamento de Educação trata então depois também com as respectivas IPSS a gestão dos recursos necessários, dos recursos humanos e das terapias ou atividades adaptadas. Mas o Gaia Aprende Mais, como disse há um bocado, para além do período do ano letivo, tem uma função muito importante, que é a função das interrupções letivas e das férias, que é tal o hiato que o Ministério da Educação não consegue cobrir. E isto, não só do ponto de vista do processo de desenvolvimento do aluno, mas também do ponto de vista da gestão, horário de trabalho e tempos livres da própria família. Isto descansa a família. Aquilo que nós sentimos quando implementámos o projeto é que muitas vezes as famílias tinham que se desdobrar, o pai e a mãe, em ter férias diferenciadas, não podendo estar junto, para conseguir que no período das férias de verão conseguisse ficar com o seu filho. Como sabem, são crianças muitas vezes, ou a maior parte das vezes, complicadas do ponto de vista das lógicas de comportamento e as instituições privadas geralmente são adversas a ter estas crianças dentro das suas instituições. A diferença entre o ano letivo e nas férias de verão e nas interrupções letivas é que todas as crianças podem se inscrever no respectivo projeto. Enquanto que aqui, tendo em conta as competências de cada uma das atividades, nós só vamos para o pré-escolar primeiro ciclo e para o segundo e terceiro ciclo, para as crianças que estão nas unidades de multideficiência ou de autismo. Quero dizer que o Gaia Aprende Mais, como já falei da formação, falei do apoio às terapias, da ocupação dos tempos livres, mas tem mais duas valências. Tudo o que tem a ver com as acessibilidades nas escolas, quando vão ser necessários, isto é, quando entra um aluno ou uma aluna com mobilidade reduzida, compete a este projeto preparar a acessibilidade dessa criança dentro dessa escola. Isto é, nós não temos todas as escolas, como imaginam, de 130, não temos todas as escolas com acessibilidades. À medida que vai entrando uma criança na escola, vai-se criando essa acessibilidade. Além disso, todas as refeições e os transportes, no período das interrupções letivas e das férias, é gratuito para as famílias. Durante o ano letivo já é gratuito, de acordo com a legislação, mas, portanto, durante as interrupções letivas e as férias, as famílias não pagam nada. Queria dizer que este projeto nasceu... Os projetos têm três momentos. O momento do ser, o momento do ter, o momento do agir. O momento do ser é o momento da ideia. É o momento que surge da necessidade do contexto. E quando estas famílias vieram ao nosso encontro e disseram, porque nós temos um outro projeto que é o Gaia Aprende Mais, que é transversal para a maior parte das outras crianças, não tínhamos à época percebido que havia esta necessidade e que essas crianças não podiam entrar neste projeto. E, portanto, quando sentimos essa necessidade, surgiu a ideia. Tivemos que amadurecer a ideia. Como é que havíamos de implementar? Em março, isto foi em outubro de 2014, em março de 2015, depois de desconstruir a ideia para se proceder à intenção, fez-se o levantamento das necessidades. Em termos de recursos humanos, o que é que seria preciso? Onde é que haveríamos de encontrar? Que parceiros é que havíamos de ter? Em termos de recursos financeiros, como é que havíamos de alocar financeiramente um projeto destes? As famílias haviam de pagar ou não? E, portanto, o Executivo Municipal teve que ponderar todas estas situações e encontramos então a solução, que, como disse há um bocado, com aqueles parceiros, e entramos, efetivamente, no momento de o agir, no momento de aplicar o projeto no ano letivo 2015 e 2016.
neste momento, de um universo de 800 crianças, porque nem todas querem, nem todas precisam, temos quase 400 crianças neste projeto. Dificuldades diárias de levar para a piscina, que não é, portanto, dentro da escola, de ir para o centro hípico. Portanto, isto obedece a uma logística muito grande, que também sem a colaboração destas entidades, isso também seria muito mais difícil. Mas quero dizer uma coisa, é que este projeto, tal como o Gaia Aprende Mais, se um dia, por alguma razão, o Executivo deixar de ser este, ele já está de tal forma implementado na nossa comunidade que será muito difícil, por vontade política, estes projetos desaparecerem. E isto é que é o valor acrescentado do trabalho em rede com os projetos. Vou terminar agradecendo a todos a atenção que dispensaram, sem deixar de passar aqui um filme curto de 2 minutos que materializa tudo aquilo que nós tivemos aqui agora a ouvir. O programa Gaia Aprende Mais e assume um valor acrescentado ao dar continuidade ao projeto Gaia Aprende Mais, uma vez que consegue estar direcionado a um público-alvo muito específico, os alunos com necessidades educativas especiais, que até aqui apareciam como invisíveis. Este projeto revolucionou completamente a forma de estar nas escolas porque as dotou de múltiplas terapias e depois também assume um caráter verdadeiramente inovador porque permite que estes alunos tenham uma resposta nas interrupções letivas do Natal, da Páscoa, do Carnaval e até nas férias escolares. Portanto, apostar na diferença também é uma forma de reduzir as desigualdades sociais. São vários os aspectos positivos que este projeto veio trazer às famílias. Com mais-valia nos períodos em que a escola não responde. Interrupções letivas mais curtas, Natal e Páscoa, mas sobretudo a grande interrupção letiva que é o verão. É um projeto inovador, deve ser um exemplo para outras instituições, que basta aproveitar o know-how adquirido ao longo deste cerca de ano e meio para podermos realmente falar de alguma forma em inclusão. Boa tarde e muito obrigado. Posso? Obrigado. Bem, estamos terminando este congresso. Me resta agradecer a todos que estiveram aqui e do outro lado das redes digitais e marcar encontro no dia 3 e 4 de novembro, certo? 3 e 4 de novembro, mas não aqui em Gaia, mas em Comodoro Rivadavia, na Argentina. Até a próxima, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vosotros.
Investir é aqui. Aqui, no terceiro maior concelho de Portugal. Onde se consome e produz, temos a mão de obra para a obra de produzir para o mundo. Aqui, onde as estradas de Alcatrão e digitais, as linhas de ferro, os navios e os aviões trazem e levam tudo o que Gaia movimenta. Temos empresas grandes e pequenas, empresas com história e outras que, tendo nascido agora, vão ser uma grande história. Trabalhar é uma tradição que nunca vai passar de moda, num concelho que cresce a cada minuto e que acolhe sempre a inquietação de quem quer fazer girar o mundo. Aqui as empresas não morrem e sempre que tiver que ser, conseguem se transformar para enfrentar o futuro. Esta é a força de Gaia. Empresas centenárias, familiares e multinacionais, regionais, nacionais e internacionais, empresas de produtos e serviços, tecnológicas que apostam na inovação para continuar a nossa tradição de progresso. É por tudo isto que o queremos assim, a sua empresa e a sua visão. Investir em Gaia é fazer parte de um movimento unido em torno de um projeto que encontra sempre o caminho do sucesso. Gaia, investir é aqui.